Olá, Elivaldo Barbosa, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde a você que nos acompanha. Pois não, Real? Amadeu, hoje o deputado estadual Dr. Pessoa, pré-candidato a prefeito da capital, vai fazer uma visita ao presidente da OAB. Ele já está preocupado com a ação no combate a desvios de conduta nas eleições municipais da capital. Já está preocupado com compra de voto? Com compra de voto. Doutor Pessoa, que é pré-candidato a prefeito. E fala até de diz que tem a garantia do partido dele de ser candidato. Exatamente. Fala até de provável composição com o PSDB. Foi falado aqui a semana passada que o PSD poderia ter como alternativa, como um plano B, indicar o vice de Firmino. Exatamente, ele comentou esse assunto também. Em tempo real. O deputado conversou com o presidente da OAB, Chico Lucas, como pré-candidato a prefeito de Teresina. Doutor Pessoa quer a ordem dos advogados na campanha. Neste viés de piedade, busca e identificação do caixa 2, daqueles compradores de voto, que eu quero estar próximo na ordem dos advogados, buscando mais conhecimento para a gente conjuntamente, embora eu pré-candidato, conjuntamente a gente diminuir essa prática danosa para a sociedade piauiense, brasileira e teresinense. O que nós queremos esse ano é que as campanhas sejam mais baratas e, principalmente, que o financiamento empresarial, ou seja, por parte de pessoas jurídicas, não existam. Então, nós vamos fiscalizar esse tipo de prática e, principalmente, se insistirem a ter um financiamento empresarial por meio de Caixa 2, nós iremos tentar combater, porque nós percebemos a ordem, de um modo geral, os advogados, que este é o nascedouro da corrupção no Brasil, o financiamento empresarial das campanhas. E na política, o pré-candidato segue maratona de conversas com lideranças dos mais diferentes partidos. A última foi com o prefeito Firmino Filho. E sobre a consequência política do encontro da semana passada com o prefeito Firmino Filho, doutor Pessoa avalia duas situações: de ser o vice do tucano Firmino Filho na campanha deste ano ou ter a sua candidatura a prefeito confirmada. 99,9% de não ser pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Firmino Filho. Agora, se você me perguntar de 0 a 10, a possibilidade de eu ser pré-candidato a prefeito de Teresina é 99,9. Bom, Elivaldo, agora o doutor Pessoa, ele disse aí 99,9. Mas deixou o 0,1. 0,1 e 0,1 em política. 0,1. Conta. Hoje está 0,1, amanhã está 0,5, depois da manhã está 1 e vai indo. Então, quer dizer, se ele abriu, deixou essa janela aí, essa porta, uma frestazinha na porta aberta, eu acho que existe então a possibilidade. Porque até a semana passada eu entendi que o doutor Pessoa ou seria candidato a prefeito ou não ia participar. Ou seja, era zero a resposta que teria que dar, Isso, era zero. Ele dizia, não, ou vou ser candidato a prefeito ou então não vou participar. Correto. Como ele deixou esse 0,1, significa que a conversa dele com o prefeito semana passada teve algum resultado. Pode continuar. Pode continuar. Tem desdobramentos? Pode ter desdobramento. Não foi uma conversa definitiva. Foi o que eu entendi da resposta do próprio pré-candidato, quando respondeu a essa situação de cenários possíveis de alianças envolvendo o partido ao qual ele é filiado, o PSD. PSD que tem como presidente aqui no Piauí o deputado Júlio César, ao vivo aqui no estúdio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Elivaldo. Então, o doutor Pessoa disse que ele ser candidato a vice seria 0,1% de chance. Agora eu pergunto para o senhor que é presidente do partido, quais são as chances nessa eleição do PSD ter o candidato próprio, que seria o doutor Pessoa, ou no plano B, indicar o vice de Firmino, que aliás o partido hoje tem o vice-prefeito indicado, o Rony Lustosa. De 0 a 100, como é que é? Eu não quero avaliar matematicamente, até porque em política, matematicamente, às vezes não funciona, às vezes as coisas mudam. Mas eu sou presidente do partido, sou bem relacionado com o doutor Pessoa, e há algum tempo, há uns 2 meses atrás, ele encaminhou um documento e pediu, inclusive, o meu requerimento, dizendo que ele só seria candidato a prefeito se viabilizar a candidatura, né?
Então, nós estamos trabalhando em cima daquilo que o doutor Pessoa falou. Não é diferente. Tenho conversei com ele nesse final de semana, ele esteve com o prefeito Firmino Filho, ele esteve com o vice-prefeito Rony Lustosa, e ele está conversando, agora mesmo está conversando na OAB, pedindo que todo mundo assistiu, mais transparência e mais também fiscalização para a Caixa 2, isso é natural, principalmente um pré-candidato que precisa viabilizar a sua candidatura, está tentando e está bem avaliado pelo nosso partido. Qual o prazo do partido para que essa posição seja tomada, deputado? Veja bem, o prazo não existe prazo. O prazo é a convenção, porque até a convenção é obrigado o Estado a definir. Até a convenção. Então o prazo é agosto, mas o doutor Pessoa disse que queria uma decisão até março. Veja bem, essa foi antes. Ele também tem o discernimento para decidir realmente se é. E você vê pela própria entrevista dele, ele botou 99,9%. Não botou 100%. Se tivesse 100%, já estaria definido. Então, nós... Dando composição ou a candidatura própria? São esses dois caminhos do partido? Bom, como nós temos prazo e em política, nós estamos... Doutor Pessoa, nós vamos indicar o vice do Firmino e tal. E aí ele deu publicamente uma decisão dele, nós vamos ver o que ele vai decidir até março. Em relação ao partido, ele tem o aval do partido, desde que se viabilize. Ele tem o aval, não mudou nada. Em relação a nós, não mudou nada. Mas quem é que tem que viabilizar a candidatura dele? Não, o senhor, é ele, quem é? Candidatura de majoritário, principalmente majoritário, quem viabiliza é o candidato, né? A pré-candidatura. Depois de candidato... Aí o partido entra. Aí que o partido entra. Deputado, nós que eu digo Piauí, conseguiu no Piauí e os estados menores o ICMS eletrônico, né, das compras pela internet. Já é um avanço, ele está sendo escalonado, mas a gente já ganha alguma coisa. E agora o senhor está com a ideia de que o Piauí receba o ICMS sobre a energia eólica, que é essa energia gerada através dos ventos. Como é que é hoje e como é que o senhor deseja que fique? Bom, o do comércio eletrônico é uma luta que já vem de algum tempo, quando foi instituída a comercialização através dos sites, de comércio eletrônico, como você bem falou. Uma anomalia que não existia em 88. Esse critério foi instituído em 88 e no caso do comércio de um modo geral, isso já vem de há muito tempo. Mas em relação à eólica, a energia elétrica e o petróleo, eles são cobrados no consumo, no destino. O Piauí foi muito beneficiado no passado em relação a esta regra. Então, hoje, a partir de agora, com a inauguração da eólica, mais de que quase duas Boa Esperança, a eólica que já tem Parnaíba, somando com a Boa Esperança, nós já vamos ser autossuficientes. E o nosso potencial eólico é de 6.000 megawatts. O Piauí consome hoje, num período mais crítico, mais ou menos 700. É quase 10 vezes o nosso consumo no período mais crítico. Talvez quando começa a chover, diminui o consumo pela temperatura que cai. Então, nós vamos produzir 10 vezes mais o que vamos consumir, necessitando. E eu apresentei uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que essas duas matrizes energéticas sejam cobradas na origem. Porque em 88, quando foi constituído este critério, não existiam essas duas matrizes. E está crescendo. Nós já temos energia eólica produzida, Madeu, Elivaldo e ali, em 12 estados do Brasil. Inclusive, um dos grandes produtores é um estado do Sudeste, que é o Rio Grande do Sul. Do Sul, melhor dizendo. Então, nós estamos nos unindo todos os secretários
de fazenda desses estados, unindo com o próprio coordenador do Concefaz, que é o Conselho do Secretário de ICMS Fazenda. do vento ficar aqui. Ficar aqui. E Isso dá uma diferença, como é que, de dinheiro arrecadado do imposto? Vai dobrar, triplicar, se for cobrado aqui, de acordo com a produção. Aquilo é de acordo com a produção. Como nós estamos chegando à autossuficiência e vamos já produzir 2, 3, 4 vezes o nosso consumo, é altamente vantajoso, porque a energia é um dos maiores contribuintes. Então, projeto de lei que o senhor tem? Emenda à Constituição? Não, é uma emenda à Constituição. A APEC é uma PEC. Então, está pegando o corpo, os governadores já pegaram essa nossa PEC e já estão trabalhando junto à sua base para que a gente possa aprovar. Esse ano ainda? Este ano, nós estamos começando agora, este ano. Até porque já beneficia 12 dos 27 estados do Brasil. Tá. Inclusive estado do Sul, como é o Rio Grande do Sul. Aqui do Nordeste nós já temos 8 de 9 estados e outros estados mais de outras regiões. Deputado, telespectador aqui perguntando se o senhor tem informação se vai haver alguma mudança na distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados a partir desse ano. Dos estados vai. Houve uma mudança a partir desse ano. Vai mudar, o secretário de Fazenda sabe que vai mudar, porque tiraram do inverso da renda per capita para o inverso da renda per capita familiar. Isso dá uma pequena diferença. Alguns estados perdem, o Piauí perde muito pouco. Mas o Rio de Janeiro é o que mais ganha mais de 90%. Um estado como o Rio, que tem tanto privilégio do petróleo, da base econômica da Petrobras, de tanta base econômica que tem lá, mais um privilégio que vai para o Rio de Janeiro. Por isso que nós estamos como presidente da Frente Municipalista, você falou estado, mas agora eu vou falar dos municípios. Brasileiro, nós vamos lutar para derrubar aquela liminar que suspendeu os efeitos daquela lei que nós votamos sobre a mudança do critério de distribuição do ROIT, que seja restabelecido. Sei que se ela tivesse vigendo hoje, talvez nem tivesse distribuição. Por quê? Porque tem diminuído muito a produção do ROIT pelo preço do petróleo. Na época era 80, 100, chegou até 115 dólares o barril de petróleo. Esse mês já chegou a menos de 30. Então chegou a 28 na sexta-feira. Chegou a 28. Então caiu internacional. Substancialmente o preço do ROIT e, consequentemente, da arrecadação para aqueles que têm direito pela lei de hoje e que terão direito quando for restabelecido a lei que nós votamos, que está suspensa, os seus efeitos por uma decisão liminar da ministra Carmen Lúcia do Supremo. Deputado, eu quero agradecer, muito obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde.